a estatística descritiva e o tema da nossa aula de hoje é medidas de dispersão. Bom, quando a gente apresenta, pessoal, tá, uma medida ali de tendência central para um conjunto de dados ali, tá, é necessário que essa medida venha acompanhada do que a gente fala da medidas de dispersão, tá? Que é uma outra medida que vai resumir ali para nós a variabilidade que está ocorrendo dentro daquele conjunto de dados. Ou seja, o quão dispersos aqueles dados estão, tá? Se eu der simplesmente medidas de posição sozinhos, eu posso levar a concluir algo sobre os meus dados, tá? Errôneos. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vamos supor que a gente tenha três conjuntos, o A, o B e o C. Observem aí na tela de vocês, tá? O meu conjunto A aqui, pessoal, tá? Todos os valores deles correspondem a 10. Então, eu tenho 7 valores, todos os valores são 10. No meu conjunto B, eu tenho lá o valor 1, 8, 2, 10, 11, 12, 18, diferente do meu conjunto A. O meu conjunto C, que também é diferente de B e de A, possui o 1, o 2, aí pulou lá para o 10, aí eu tenho 3 valores 10, 13 e 24. Se nós observarmos aí, então, os três conjuntos têm a mesma quantidade de valores, né, que são 7 dados, tá? E todos os três conjuntos são diferentes. Se a gente calcular média, moda e mediana para os três conjuntos, olha o que vai acontecer para nós aqui, ó. Os três valores vão ser exatamente iguais. Eu vou ter que a média para o conjunto A, para o conjunto B e para o conjunto C é igual a 10, tá? Se eu somar isso aqui vai dar 70, que divide 10, que divide 7, desculpa, vai dar 10. Se eu somar aqui no meu conjunto B, dividido por 7, vai dar 10. E também, se eu somar o meu conjunto C, dividir por 7, vai dar 70, que divide 7 também vai dar 10. Se eu calcular a mediana, como o meu n é ímpar, tá? 7. Então, lembra lá que seria o x na posição n mais 1, 7 mais 1 é 8, que divide 2, 4. Então, é o x na posição 4. Se a gente olhar aqui, ó, quem que está na posição 4 do meu conjunto A é o 10. Na posição 4 do meu conjunto B é o 10. E na posição 4 do meu conjunto C também é o 10. Então, tá aqui, 10. E a minha moda? Moda é o que mais repete. Como no meu conjunto A eu só tenho o valor 10 e ele repetiu 7 vezes, então a moda é 10. A moda aqui no conjunto B é 10 e no C também é 10. Então, vamos supor só que eu tivesse falado só esses valores para vocês, que eu tinha três conjuntos, A, B e C, não falasse quem são os elementos de cada conjunto, mas falasse para você que tanto a média quanto a moda e a mediana fossem exatamente iguais a 10. O que a nossa mente, intencionalmente, vai pensar? Bom, então esses três conjuntos de valores são muito próximos. São, né, se não forem iguais, eles são muito próximos. Mas olhem aí no slide aí de vocês, se eles realmente são iguais ou bem próximos, não são tão próximos. O meu conjunto A é todo valor 10. Lá no B, pega no 1, começa no 8, aí do 8 ao 12 ali são valores mais próximos. Aí do 12 já pula lá para o 18. Agora, no C, dá essa, né, a gente vê que dá uma distância um pouco maior. Começa no 1, no 2, aí já pula para o 10, aí fica 10 e 13 ali, que estão próximos, do 13 já vai lá para o 24. Então, quer dizer, se eu simplesmente quisesse usar essas medidas de posição para concluir coisas, né, fazer um resumo desses meus conjuntos de dados, eles não iam me dar nada em relação à variabilidade. Eles só me fariam acreditar que esses conjuntos fossem muito próximos, mas a gente vê, nós estamos visualizando que eles não são tão próximos assim, tá? Por isso aí, a gente faz necessidade da gente usar uma medida de dispersão, tá? E o que essa medida de dispersão ela vai fazer, pessoal? Ela vai quantificar aí a magnitude dessa variabilidade dos dados, tá? Então, para os métodos aí de estatísticas, a medida de dispersão ela vai ser muito importante para nós, por quê? Porque a estatística em si, pessoal, ela só existe
que há variabilidade na prática aí. Se esses fenômenos de variabilidade não existisse, não teria como a gente também aplicar a estatística em si, tá bom? Bom, uma das medidas que é considerada uma medida de dispersão é a amplitude total. Por quê? Se a medida de dispersão ela quantifica a variação entre valores, lá naquela amplitude total, quando a gente usa lá na construção da tabela de distribuição de frequência, o que ela era? Ela era simplesmente pegar o maior valor subtraído do menor valor. E isso é uma dispersão. Só que ela não é muito usual. Ela é fácil de ser calculada, sim, super fácil. Mas só que o cálculo na fórmula dela só envolve o valor extremo e o valor mais baixo. Então, quer dizer, não está utilizando todos os valores que eu tenho no meu conjunto de dados. Por isso ela não é tão comum e não tão usual. Na realidade, ela é usada mesmo quando a gente vai construir a tabela de distribuição de frequência. Então, eu não vou cobrar ela, por exemplo, nem do exercício que a gente vai fazer no final da aula, tá bom? Então, aí só para constar, se a gente olhar lá no meu conjunto A, né, como todos os valores eram 10, então, a observação maior menos a menor, 10 menos 10 é 0, então não tem amplitude total no conjunto A. O conjunto B ficaria 18 menos 1, então essa amplitude total seria de 17. E no conjunto C seria de 23, que é 24 menos 1, tá bom? E agora, então, né? Como que eu vou calcular? Qual que é uma outra medida que a gente pode calcular? Ela é chamada de variância, tá bom? E aí, assim como lá na média, moda e mediana, a gente calculou aquelas três medidas para valores agrupados e não agrupados, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ver a fórmula quando eu tenho dados brutos, né? Que a gente fala que eles não são agrupados, e quando eu tenho dados agrupados, que eles vêm ali para nós numa tabela de distribuição de frequência, tá? Então, o que a gente observa? Que lá naqueles conjuntos A, B e C do início da nossa aula de hoje, tá? A gente viu que a média deles eram iguais. Mas, em compensação, a gente via que a dispersão entre os valores do conjunto eram diferentes. E a gente observava mais ainda que no conjunto C, essa variabilidade parecia ser maior. Por quê? Porque os dados estavam mais dispersos, lembra? Começava com 1, com 2, pulava para o 10, aí vinha 10, 10, 10, 13 e finalizava com 24. Então, quer dizer, eles estavam mais espalhados ali, tá? Então, a gente diz o quê? Que essa variabilidade lá nesse conjunto C, ela vai ser maior do que do conjunto A e do conjunto B. Mas como que nós podemos, então, calcular isso? Tá? Então, fica claro para nós que simplesmente a medida de posição sozinha não é suficiente. Eu posso utilizar essa de dispersão para melhorar a minha análise, né, que eu vou apresentar, e também trabalhar essa magnitude aí de variabilidade, tá bom? No cálculo da variância, pessoal, aí aqui eu vou mostrar e não demonstrar, tá bom? O que foi o princípio básico usado para a gente chegar na fórmula da variância, tá? Eles analisaram ali os desvios que aconteciam daquelas observações em relação à média, tá bom? E aí, em cada caso, o valor 0, né, para a variância, indicava que naquele conjunto de dados não tinha variância, ou seja, por exemplo, lá no nosso conjunto A, o nosso conjunto A só tem o número 10 e ele se repete 7 vezes. Algum número mudou? Não mudou. Vai ter variabilidade ali? Não vai ter. Aquela variabilidade é 0, porque todos os valores são iguais, tá? Então, quando esse valor era 0, tá? Então, significa que não existia variância, tá bom? E o valor da medida de dispersão, pessoal, ela vai aumentando à medida que a nossa variação também vai aumentando, tá? Então, a variância, pessoal, ela vai ser definida como sendo a soma dos quadrados dos desvios, tá? Dividida pelo tamanho da amostra menos 1, que é o que está entre parênteses aí, que é chamado de grau de liberdade, tá? Que a gente chama de M menos 1, tá? Então, como eu falei para vocês, nesse momento a gente não é interessado em ver a demonstração, como foi isso, tá bom? Eu vou simplesmente pôr a fórmula para vocês e lembrando que dia de prova vocês vão poder fazer um formuláriozinho aí de fórmula mais simples para vocês usarem,
tá? Para facilitar na hora de vocês fazerem a resolução da prova, tá? Então, os estatísticos aí chamam esse n-1 de graus de liberdade, tá? Então, a variância, como que é o cálculo dessa variância? A gente vai simplesmente calcular ela como sendo, a gente vai chamar ela de S ao quadrado, tá? Então, essa é a notação para variância. É igual a 1, que divide n menos 1, que vai ser o somatório do meu valor observado menos a média elevado ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que o que eles utilizaram aqui? Os desvios. Então, o valor observado menos essa média é chamada de desvio. Só que quando eles foram calcular a fórmula usando somente a soma dos desvios, essa soma sempre vai dar zero. Então, para a variância, a gente precisou colocar esse quadrado aqui, porque senão a gente não iria conseguir medir essa dispersão, porque essa soma dos desvios sempre dava zero. Tá? Isso é uma propriedade, que também não vem ao caso para nós agora. Por isso que o meu S aqui, ó, ele está ao quadrado, que é a notação, porque a gente precisou elevar ao quadrado aqui para poder esse resultado aqui não ser nulo, tá bom? Só que aí, pessoal, eu posso utilizar essa fórmula? Posso, tá? Se você preferir usar por ela, ok. Às vezes você foi estudar aí sozinho, viu exemplos na internet que usam por essa aqui, gostou dela, se identificou, ótimo. Mas quando a gente abre esse somatório aqui, tá? A gente consegue, então, desenvolver ela algebricamente, a gente chega nesta fórmula, tá? Que o S ao quadrado vai ser 1 sobre n menos 1. Aí eu vou abrir um colchete aqui, tá? Que vai pegar o somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado, que divide n, tá? Então, eu posso usar tanto esta fórmula quanto esta fórmula de baixo, tá bom? Então, vamos aí pegar como exemplo os nossos três conjuntos lá, o nosso conjunto A, B e C. E nesse caso aqui, eu vou utilizar essa primeira fórmula aqui que eu mostrei para vocês. Ó, eu vou pegar o valor observado e subtrair da média. Lembrando lá, ó, que lá no primeiro slide eu mostrei para vocês que a média para cada um desses conjuntos aqui era de 10, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O S ao quadrado, tá? A variância para o meu conjunto A vai ser 10 menos 10, que é a média, ao quadrado, mais 10 menos 10 ao quadrado, mais 10 menos 10 ao quadrado, até o último aqui, ó, mais 10 menos 10 ao quadrado. Dividido por quem, pessoal? Volta aqui, ó, dividido por n menos 1. Cuidado, tá? N menos 1. Quem que é o meu n? 7, que são 7 valores aqui. 7 menos 1, 6. Fazendo como, pessoal, 10 menos 10 aqui sempre vai dar zero. 0 que divide 6, igual a zero, tá? Cuidado, o que não existe é 6 dividido por zero. Esse quociente não existe, o zero no denominador. Mas no numerador, 0 que divide qualquer número vai ser sempre zero, tá bom? Então, no conjunto A, eu não tenho variabilidade. Isso era esperado. Por quê? Porque todos os meus valores são 10. Nenhum valor. Se eu tivesse aqui, vamos supor, se o último aqui fosse 11, aí eu ia ter variabilidade. Porque um valor se diferenciou, tá? Mas como eles são todos iguais, então não tem variabilidade, tá? No meu conjunto B aqui, tá? O S ao quadrado, né? Que a gente fala que é variância. Então, a variância de B aqui vai ser 1 menos 10, que é a média, ao quadrado, mais 8 menos 10, mais 10 menos 10, mais 10 menos 10, mais 11 menos 10 ao quadrado, mais 12 menos 10 ao quadrado, até o último aqui, ó, 18 menos 10 ao quadrado, dividido por n menos 1, que é o 6. Somei tudo isso aqui, dividi por 6, então eu tenho aqui aproximadamente que a variabilidade para esse conjunto B vai ser de 25,7, tá? A variância, tá? A gente não interpreta a variância, a gente sabe, a gente já fala o seguinte, a variância no meu conjunto B é de 25,7. A interpretação vai cair sobre o desvio padrão, que a gente vai ver logo em seguida, porque a gente vai extrair a raiz desse valor, tá bom? Agora faltou lá o meu conjunto C, a variância para ele, tá? A variância, então, para o meu conjunto C vai ficar 1 menos 10, que é a média,
ao quadrado, mais 2 menos 10 ao quadrado, né? E aí eu vou fazendo para cada um desses aqui, até chegar no último aqui, 24 menos 10 ao quadrado, dividido por n menos 1, que é 7 menos 1, 6. Então, a gente vai encontrar aqui 58,3. O que a gente lembra lá que quando a gente só visualmente estávamos olhando os três conjuntos, a gente concluiu que aparentemente o meu conjunto C poderia ser o que tivesse mais disperso? E realmente a gente verifica isso, porque quando a gente olha aqui, ó, a variância maior aqui foi do meu conjunto C, tá? Então, essa variância aqui, ó, por que nós não interpretamos? 58,3. Gente, tem 58 ou algum número próximo de 58 aqui no conjunto C? Não tem. Então, por isso que a gente não interpreta. E por que ele dá um número alto assim? Por causa do quadrado lá que a gente precisou colocar lá na nossa fórmula, porque os meus desvios, a soma dava zero, tá? Para que eu não zerasse ali o cálculo da minha variância, tá? Bom, então antes da gente ver o desvio padrão, aí eu preciso ver. Ótimo, entendi, professora, como que eu calculo quando eu tenho os dados brutos. Mas e quando eu tenho uma tabela de distribuição de frequência? Ó, se a gente observar, agora aqui eu estou usando aquela fórmula algébrica que eu manipulei, tá? A única coisa, ó, vou voltar aqui nela. Aqui estava a fórmula, ó, embaixo. A única coisa que vai mudar é o F aqui, ó. Lembra que lá na tabela de distribuição de frequência, a gente tem a frequência absoluta dentro de cada classe, e aí a gente usa o ponto médio, que aí agora a gente chama ele de x, como sendo aquele valor aproximado para cada uma das observações. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o s ao quadrado, que é a minha variância, vai ser 1 sobre n menos 1, que multiplica o somatório de f vezes x ao quadrado, menos o somatório de f vezes x ao quadrado diferente de n, tá? Daqui a pouco eu vou pôr aqui no quadro, pessoal, isto aqui, ó, esse somatório é diferente desse aqui. Observa que neste somatório, o quadrado está só no x. E esse aqui, ó, o quadrado, ele é depois, quando a gente faz a soma de f vezes x. Então, resultados diferentes, tá bom? Então, vamos lá para o nosso exemplo da bateria, tá? Que a gente começou a ver lá na medidas de posição. Então, eu tenho ali 40 baterias, eu tinha ali as classes do tempo de vida útil delas, tá? E tinha ali a frequência absoluta para cada uma daquelas classes, tá? Vamos aqui no nosso quadro. Então, como que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que calcular a nossa variância, tá? Então, esse aqui é a soma, o cálculo da nossa variância. 1 sobre n menos 1, que vai multiplicar o somatório de f vezes x ao quadrado, menos o somatório de fx elevado ao quadrado, que divide n. Como eu mencionei para vocês, ó, isso aqui, ó, é diferente, tá? Observa que o quadrado aqui tá só no x, tá? E aqui, ó, na realidade, ó, o quadrado aqui está na soma de f vezes x. Então, esse valor aqui, ó, lembra que esse f vezes x a gente pode fazer dentro lá da nossa tabelinha, tá bom? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu já fiz aqui, ó, a coluna de f vezes x, tá? E aí, então, aqui, o que a gente pega aqui, ó? A soma de f vezes x é 36, tá? Então, na hora que eu for substituir lá na minha fórmula, eu vou usar esse valor aí de 136, que é o somatório de f de x, e ele vai ficar elevado ao quadrado, tá? O que eu vou precisar aqui, ó? Lembra lá na nossa fórmula que a gente vai precisar aqui, ó, vamos na fórmula anterior, opa, desculpa aqui. Na nossa fórmula lá da variância, a gente vai precisar aqui, ó, do f vezes x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma coluna do x ao quadrado, que é pegar o ponto médio e elevar ao quadrado, depois uma coluna com f vezes x ao quadrado, para eu já pegar o somatório. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. A gente tinha aqui, ó, o x, que é o ponto médio da classe, tá? Que é a soma dos limites aqui dividido por 2.
Então, eu vim aqui, ó, peguei simplesmente 1,95 ao quadrado, 2,95 ao quadrado, 3,95 ao quadrado, 4,95 ao quadrado. Depois eu peguei essa coluna do x ao quadrado e multipliquei com a coluna do f, tá? Cuidado aqui para vocês, na hora de multiplicar, tá? Não pegar essa multiplicado pela do f de x que está do lado, ó. É o f' vezes o x ao quadrado. Então, fiz todas as multiplicações e cheguei aqui, ó, que o somatório de f vezes x ao quadrado deu 484,3. E eu tinha lá, ó, o meu N de 40 baterias. Então, quando a gente volta aqui para o nosso quadro, tá? Então, ó, 1 sobre N menos 1. Mas o meu N é quem? O meu N, lá, ó, é igual a 40 baterias. Então, aqui vai ser 1 sobre 39, que multiplica 484,3 menos 136 ao quadrado, que divide 40. Agora aqui, pessoal, é conta, tá? Então, vamos lá para a nossa calculadora. 484,3 menos, abre parênteses, 136 ao quadrado, que divide 40. Esse resultado que divide 39. Então, a nossa variância aqui, tá, pessoal, vai ser de 0,56, tá? Então, a variância aí, para esse exemplo aí, tá? Para a vida útil das baterias foi de 0,56. Tá bom? Continuando aqui, pessoal, tá? Então, eu calculei aí a variância, tá? Para o tempo de vida útil das baterias, tá? Bom, aí a gente tem uma próxima medida que é chamada de desvio padrão, tá? Por que esse desvio padrão entra na jogada? Lembra que eu falei para vocês que a variância a gente não consegue interpretar. Por quê? Porque ela, na formulação dela, ela foi elevada ao quadrado. Então, como que eu vou, por exemplo, se eu estiver trabalhando aí com um banco de dados de altura, como é que eu vou concluir uma variância de uma altura ao quadrado de pessoas? Né? Eu estou trabalhando com a altura de pessoas, a gente não consegue fazer isso. Então, o que eles fizeram, tá? Os pesquisadores. Vamos extrair a raiz dessa variância, e aí a gente obtém o que a gente chama de desvio padrão. E aí esse desvio padrão eu consigo sim interpretar ele. Eu posso falar que a variabilidade ali, tá, o meu desvio padrão, tá em torno do resultado daquela raiz quadrada. E assim eles fizeram. Então, meu S é a raiz quadrada da variância, tá bom? Que aí é conhecida como desvio padrão. Então, lá para os nossos exemplos A, B e C, lembra lá que nosso exemplo A, a variância era 0, tá? Então, a raiz de 0 é 0. A raiz de 25,7, então, vai ser aproximadamente 5,7. Então, se a gente voltar agora lá no meu conjunto de dados, ó, então, quando eu olho aqui para o meu conjunto B, eu posso dizer, então, que os meus dados estão dispersos em torno, né, de 5,7, tá? Essa seria essa variabilidade dentro deles aí, tá? O desvio padrão ali, tá? Do meu conjunto C seria ali em torno de 7,63, tá bom? E no exemplo aí que a gente acabou de fazer para esses dados agrupados aí, tá, pessoal? Vamos lá no quadro? Então, eu tinha encontrado que a minha variância era 0,56, então eu vou extrair a variância aí de 0,56, ó, raiz, tá? Então, a raiz de 0,56 vai ser ali aproximadamente 0,75, que seria a vida útil ali para aquelas baterias, tá bom? Então, isso aí é o cálculo aí para mim do desvio padrão. E para a gente fechar, uma última medida de dispersão, tá? A gente tem o coeficiente de variação, tá? Quando a gente calcula variância e desvio padrão, vamos supor de dois conjuntos de dados, a gente pode comparar esses dois conjuntos de dados desde que eles tenham o mesmo número de dados, tá? Então, por exemplo, no conjunto A, B e C, nós comparamos ali as variâncias entre eles e os desvios padrão, porque todos os três conjuntos tinham 7 elementos.
Então, eu não posso comparar, por exemplo, se eu tivesse ali um conjunto D com 10 valores, eu não posso comparar a variância desse conjunto D com a variância do conjunto A, que tem 7 valores. Aí entra na jogada, então, uma terceira medida, que é o coeficiente de variação, que eu posso comparar dois conjuntos de dados, tá? E esses conjuntos de dados não precisam ser necessariamente do mesmo tamanho. Esse coeficiente de variação, ele vai ser dado para mim em porcentagem, tá? Então, eu posso comparar esses dois conjuntos por conta dela ser medida também expressa aí em porcentagem. E como que a gente calcula? A gente vai simplesmente fazer o desvio padrão dividido aqui, ó, pelo x barra, tá? Tá vendo que tem uma barrinha aqui? Então, é o desvio dividido pela média vezes 100%, tá? E aí a gente consegue encontrar aí o coeficiente de variação de cada conjunto ou de cada exercício, tá? Então, lembrando aí, lembra lá nos nossos conjuntos A, B e C? A média era 10. Então, aqui, ó, 0, tá? Que foi o desvio padrão para o conjunto A dividido por 10, 0. Vezes 100, 0%. Né? Não tinha variabilidade. O meu conjunto B, 5,07, que divide 10 vezes 100, 50,7%. E o coeficiente de variação do meu conjunto C deu de 76,3%. A gente já sabia que a maior variabilidade era contida ali no meu conjunto C, tá? E no exemplo lá, ó, da nossa vida útil de baterias, tá? Vou aqui no quadro aqui para vocês. Então, a gente tem lá, tá? Que o coeficiente de variação aqui, ó, é o desvio padrão, né? Que a gente tem aqui, que é de 0,75, dividido pela média. E aí, então, só lembrando aí, a gente calculou a média aí na aula de medida de posição. A média aqui nada mais é que o somatório de f de x, que é 136, lembra que a gente utilizou ele aqui, ó? 136, que divide 40. Então, essa média aqui, ó, então, 136 dividido por 40 vai ser 3,4, tá? Então, a gente volta aqui na nossa medida no coeficiente de variação, então vai ficar aqui, ó, o meu S é 0,75, que divide 3,4 vezes 100%, vezes 100, nós encontramos aqui, tá? Uma variabilidade de 22%, tá, pessoal? Essa variabilidade nós consideramos que é uma variabilidade baixa, ou seja, os nossos dados não estão tão dispersos entre eles, tá? Entre 0, tá? Só o caráter de conhecimento aí, ó. Entre 0 a 40%, a gente fala que tem uma variabilidade baixa, tá? Entre 40% e 70%, uma variabilidade média, tá? E entre 70%, né, e aí, lógico, né, 100%, a gente fala que tem uma alta variabilidade, tá bom? Então, é só para caráter mesmo de conhecimento, tá bom? Agora, então, vamos fazer os nossos dois exercícios que nós temos lá também para medidas de posição. Vamos calcular agora as medidas de dispersão para eles. Nosso primeiro aqui, tá? A gente tinha lá aquela resistência ao cisalhamento, tá bom? Então, era para encontrar a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para essa resistência ao cisalhamento aí de uma junta soldada, tá bom? Pessoal, lembra que lá, para quando a gente vai calcular média, moda e mediana, para o cálculo da mediana e da moda, a gente precisou colocar eles o quê? Em ordem crescente, tá bom? Nesse caso aqui, a gente não precisa, tá bom? Vamos para o nosso quadro e verificar como que a gente pode fazer o cálculo utilizando essas fórmulas da aula de hoje. Pessoal, como que a gente vai fazer nesse exercício, tá? Observem aqui que vocês podem fazer o seguinte, tá? Na aula presencial, depois, aliás, síncrona, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar na aula de medida de posição, eu mostrei a calculadora, mas teve alguns momentos que não deu para filmar direitinho. Então, eu vou deixar para mostrar
algumas facilidades que a gente pode fazer com a calculadora nas aulas síncronas, tá bom? Então, semana que vem eu mostro para vocês como que a gente pode armazenar valores novamente, como que a gente encontra a variância, tudo dentro aí da calculadora, tá? Então, uma forma da gente fazer em manual, o que a gente faz? A gente coloca os nossos valores de x, tá? Depois eu calculo aqui o x ao quadrado e pego esse somatório, tá? Mas eu já havia mostrado para vocês que uma vez que a gente consegue aqui, tá, armazenar os nossos dados, aqui nesse S-suma aqui, a gente consegue tirar lá, ó, tá? A soma de x ao quadrado, a soma de x e o número de conjunto de dados que nós temos, tá? Então, aí a gente armazenou, a gente consegue achar isso aqui, que eu vou mostrar para vocês nas aulas síncronas, tá bom? Então, aqui eu tenho já ó, o meu somatório de x e o meu somatório de x ao quadrado, tá? Esse aqui é a linha do total. Então, eu vou substituir lá na minha fórmula da variância. Então, ó, 1 sobre... Quem que é o meu n aqui, tá? Lembrando aqui que o meu n aqui eram 11 valores, tá? Então, 1 que divide 10, e vai multiplicar somatório de f de x ao quadrado, que é 34.349,33, menos 514,9 ao quadrado, que divide 11. Então, a minha variância aqui, pessoal, agora é conta, tá? Então, 34.349,33 menos 514,9 ao quadrado, que divide 11, o resultado que divide 10. Então, nós vamos encontrar aqui, pessoal, uma variância de 1024,73, tá? Aí, depois eu quero o meu desvio padrão, basta eu extrair a raiz quadrada, tá? De 1024,73. Isso aqui, para mim, vai ser aproximadamente, pessoal, vai dar 32,01, tá? Então, eu vou deixar aqui em 32. E aí, o meu coeficiente de variação é S, que divide a média, vezes 100%. E aí, pessoal, essa média aqui, tá? A gente calculou ela lá na aula de medidas de posição. Mas só para lembrar aí, ó, o x barra é o somatório de fx sobre n. Então, é fx, ó, desculpa, tá? Aqui a gente não está fazendo distribuição, tabela de distribuição. Então, aqui é simplesmente o somatório de x dividido por n. Então, quando a gente pega aqui, ó, 514,9 dividido por 11, a gente encontra 46,8, tá? Então, na hora que eu pegar aqui, ó, 32 dividido por 46,8 vezes o 100%, nós vamos encontrar aqui, tá, pessoal, uma variabilidade de 68,4%, tá? Considerada aí, né, quase aí chegando na escala, né, de uma variabilidade alta aí entre esses conjuntos de dados, tá bom? Então, aqui está a resolução do nosso exercício 1, que é para dados não agrupados, tá bom? Então, depois vocês podem aí continuar, dar uma olhada aí nessa resolução e tirar dúvidas, né, na nossa aula depois. Próximo exercício, pessoal. Agora aquele exercício lá, ó, do diâmetro das 36 cabeças de rebites, tá bom? Eu quero agora também encontrar a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, vamos às nossas fórmulas e a resolução em que nós vamos aqui, ó, utilizar essa tabela, tá? Lembra lá, ó, que na fórmula da variância para dados agrupados, a gente precisa, tá? Da somatório de f vezes x, então eu já aproveitei aqui, ó, peguei o x, que é o ponto médio da classe, tá? Já está calculado aqui, multipliquei o f vezes x e já tenho o meu somatório aqui embaixo. Depois eu preciso do somatório de f vezes x ao quadrado, tá? Então eu pego aqui, construo uma coluna de x ao quadrado, então eu pego a coluna do x aqui, ó, elevo cada um desses valores ao quadrado, estão colocados aqui, e depois eu pego esses valores aqui e vou multiplicando pelo respectivo f, tá? E aí eu coloco o resultado aqui
e já tenho o meu somatório aqui no final. Então, vamos pegar agora esses valores e levar para a nossa fórmula. Pessoal, só uma correção aqui. Eu tinha aproveitado essa fórmula que já estava aqui no quadro anteriormente para a resolução do exercício 1 e tinha um F aqui, tá? E aí talvez vocês já devem ter te perguntado. O F aqui não precisava dele aqui para a gente calcular para dados não agrupados, tá? A fórmula seria desse jeito aqui. Agora, que nós vamos resolver para dados com tabela de distribuição de frequência, aí sim, tá? A nossa fórmula agora, ó, vem o F aqui, ó, tá? É a única coisa que diferencia. Porque agora, nesse momento, a gente não mais vai utilizar dados aqui que são brutos, tá bom? A gente vai usar agora aquela distribuição de frequência lá para os diâmetros de 36 cabeças de rebites, tá? Então, ó, a nossa variância aqui, pessoal, tá? Depois eu levo lá para vocês. A gente tinha lá no nosso exemplo 36 cabeças de rebites. Então, aqui fica 1 que divide 35. O somatório, tá? Vou mostrar aqui para vocês lá no PowerPoint, tá? O somatório de f vezes x ao quadrado ficou 1.629,83, menos o somatório da coluna de fx foi 242,22 ao quadrado, que vai dividir 36. Então, eu peguei esses valores aqui, substituí lá na nossa fórmula, agora a gente vai fazer simplesmente conta. 1.629,83 menos, abre parênteses, 242,22 ao quadrado, menos 36, dividido por 35. Eu vou refazer a conta aqui, pessoal, porque eu coloquei algum valor errado. 1.629,83 menos 242,22 ao quadrado, que divide 36, agora sim, dividido por 35. Então, aí, pessoal, ó, vocês vão observar aí na calculadora de vocês que vai aparecer isso aqui, tá? Ó, vocês são já mais específicos, mas eu vou explicar. Aparece aqui assim, ó, 2,66, aí aqui no cantinho tá assim, ó, bem pequenininho, ó, vezes 10, aqui colocado assim, ó, menos 0,3. Que número é esse, tá, pessoal? Só relembrando aí, tá? Como aqui, ó, esse menuzinho aqui significa que a gente vai pegar essa vírgula, tá? E aí aqui tá indicando 3, certo? Isso aqui é como se estivesse multiplicando por 0,0001, tá? Então, significa que a gente vai pegar essa vírgula e vai andar quantas casas para esquerda? 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Então, essa vírgula você deslocaria para cá. E aí, aqui a gente preenche com 0, tá? Então, quem que é esse? Aí a gente pega essa vírgula e some daqui, tá? Então, lembrando, ó, a vírgula estava aqui. Quando aparece vezes 10 a menos 0,3, eu desloco a vírgula para a esquerda 3 casas, ó, 1, 2, 3. E aí, nessas casas aqui, a gente preenche com 0. Então, essa variância aqui, ó, vai ser aproximadamente 0,00. Tá vendo que aqui é o 6? Tá? Como o 6 é maior do que 5, então eu vou aproximar isso aqui para 3, tá? Então, eu vou usar 3 casas decimais aí. Então, essa é a variância lá para os diâmetros daquelas cabeças de rebites, tá bom? E o desvio padrão? O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada dessa variância, que seria aí a raiz quadrada de 0,03. Então, se a gente extrair aí a raiz quadrada de 0,03, vai ser 0,05. Então, aqui vai ser aproximadamente 0,05. Opa, desculpa, fiz um 0 a mais aqui, ó. 0,5, tá? Vai ser 0,054, tá? Então, eu mantenho aqui 5, correto? E aí fica aí faltando, ó, o meu coeficiente de variação, que é S divide x barra,
vezes o 100%. O meu S é 0,05 e vai dividir, pessoal. Ó, então, só lembrando, como que eu faço para calcular lá a minha média? Ó, a minha média é o somatório de fx sobre n. Tá? No caso, o somatório meu de fx estava aqui, ó, 242,22, que divide o meu n, que é 36. A gente tem isso aqui lá da aula de medidas de posição, mas vamos fazer aqui novamente, ó. 242,22 que divide 36, então a gente tinha lá que a nossa média era de 7,73, tá? Que nós utilizamos lá. Então a gente agora pega, vem, traz aqui, ó. Vou até fazer aqui embaixo para não encostar ali, ó, tá? Então vou substituir aqui, ó, o meu coeficiente de variação vai ser 0,05 que divide 6,73 vezes 100%. Agora é conta, tá? Ponto 0,5 que divide 6,73 vezes 100. Então, aqui a gente encontra 0,74%. Nossa, mas o que isso significa? Significa que a variabilidade dentro desse conjunto de 36 cabeças de bits é muito baixa, tá bom? Ela existe, mas ela sim é bem baixa, tá bom? Aí, se a gente fosse jogar aí para um inteiro, assim, aproximadamente 1% de variabilidade, tá bom? E aqui então, pessoal, nós finalizamos aí a nossa aula sobre medidas de dispersão, tá? E eu fico te aguardando no nosso próximo tópico.